Senhores telespectadores, esta grande povoação que está na nossa frente é a cidade de Ponte de Sor. Ponte de Sor, como cidade, é jovem, tem 14 anos, é cidade desde 1986. Como terra é antiga, bastante antiga. Está junto do rio Sor. O Sor corre aqui embaixo, vamos já vê-lo. E aí, junto do Sor, havia uma ponte, parece que da época romana, e é essa ponte que vem dar o nome à terra. Isto é cerca de 150 km de Lisboa, faz parte do Alto Alentejo, isto ainda é distrito de Porto Alegre, mas já é um Alto Alentejo muito a transformar-se em Ribatejo. Eu estive aqui a falar com as pessoas, uns dizem, tenho imenso orgulho em ser alentejano, outros dizem, eu tenho orgulho em ser ribatejano, e têm razão, todos têm razões para ter orgulho, porque ribatejanos, alentejanos, são maneiras de ser português, maneiras diferentes, e isso nota-se na paisagem. Ponte de Sor não tem grandes monumentos históricos, nem grandes nem pequenos. Penso que o mais importante de todos é esta pedra que está junto de mim. É um fragmento da ponte. Foi encontrado há alguns anos por um erudito local, o Dr. José Rafael, e foi estudada pelo professor José da Encarnação. E concluíram isto. É uma parte da ponte do imperador Trajano, aqui ainda se vê anos de Trajanos, depois havia Trajanos Óptimos. Isto permite datar a pedra de um ano seguro, 115 depois de Cristo. Isso quer dizer que é em 115 depois de Cristo que se constrói a ponte, e é com a construção da ponte que nasce a Ponte de Sor. Reparem, é uma pedra com o valor de uma certidão de idade. Por amor de Deus, guardem-na. Guardem-na, porque isto é um tesouro. Depois foi sempre terra pobre, terra de febres palustres, terra de muito trabalho, não houve possibilidade de fazer grandes monumentos. Bom, mas tem, como todas as outras, o seu passado. É claro que ao longo do tempo a ponte foi sendo reconstruída, transformada. O que hoje temos da Ponte de Sor é isto que vêem. Este troço é do século passado, aquele bocado mais para além é bastante mais antigo, mas enfim, não será mais que filipino ou coisa assim. A ponte propriamente romana, essa desapareceu. Mas era essa ponte que ficava na estrada que ligava a cidade de Lisboa, do Licipo, a Mérida, que era a capital da Lusitânia. E sempre que uma estrada atravessava um rio, aí surgia uma povoação, porque o rio também era estrada e, portanto, era ali que aparecia um lugar para descansar, para abastecer o viajante, um lugar de passagem. Devo dizer que foi exatamente como lugar de passagem que eu, durante muitos anos, conhecia Ponte de Sor. Eu sou um velho frequentador da Ponte de Sor e vou-lhes dizer porquê. É que há cerca de 50 anos eu vivia em Lisboa. Tinha uma vida extremamente trabalhosa, porque era professor, era advogado, trabalhava muitas horas e esperava ansiosamente os dias das férias grandes ou da Páscoa, para ir às Donas. Bom, as Donas são uma aldeia perto do Fundão
que é a aldeia da minha gente, estão lá enterrados os meus pais, os meus avós e o meu irmão. É uma aldeia que eu considero o meu berço. E, portanto, a gente tinha lá uma casinha e logo começavam as férias, saíamos de Lisboa com os filhos. Eu tinha nessa altura já 5 filhos, 5 rapazes, que eram miúdos, eram pequeninos, era uma escadinha, miúdos muito bonitos, e tinham um grande carro preto, na altura dos carros muito grandes, porque a gasolina era barata, e vinhamos por aí fora, até que quando chegávamos aqui a Ponte de Sor, já os miúdos vinham cheios de fome. Então parávamos exatamente nesta loja em que eu agora estou. Era aqui, porque aqui isto deitava um cheiro a pão que enchia a vila inteira, era uma maravilha. E, além do pão, vendiam eles chamavam-lhe paiola, um pequeno paio. Bom, ainda hoje é muito parecido. Tenho aqui o pão, este pão é igual ao que aqui se vendia há 50 anos. A gente comprava um pão de quartos, era um quarto para cada um, depois abria-se, punha-se aqui um bocado do paio, umas fatias da paiola, e era este o nosso almoço entre Lisboa e a Beira Baixa. Ainda hoje, os meus filhos se lembram desse sabor. Eu não me recordo, em toda a minha vida, de ter comido coisa melhor que estas sanduíches de paiola na padaria da Ponte de Sor. Nessa época, Ponte de Sor já era vila. Bom, mas era uma vila muito pequenina. Era uma vila com 2 ruas. Hoje, passaram 50 anos, é uma cidade importante, com 11.000 habitantes e, em grande parte, com bairros como estes que estão a ver. São moradias com muito conforto, com garagens, e não julguem que são casas de gente rica. Isto são funcionários aqui das indústrias, isto enfim, pago através de empréstimos bancários, isto é a instalação de uma classe média que está a expandir Ponte de Sor. Bom, isto põe para a pergunta e eu vou pô-lo ao meu telespectador, porque o que foi que fez crescer Ponte de Sor? Como sabem, a tendência no Alentejo não é assim muito para o crescimento, pelo contrário, a gente encontra imensas terras, eu tenho encontrado, em que me dizem, isto há 30 anos tinha 30.000, há 20 tinha 20.000, agora tem... E que estão realmente a descer rapidamente. Esta não, esta está a subir. Pergunta, o que é que fez subir Ponte de Sor? O seu telespectador ponha os seus olhos nos meus e responda. O que é que fez subir Ponte de Sor? O que é que transformou a pequena aldeia de há 50 anos numa cidade com tanta qualidade de vida como agora tem? O quê? Naturalmente, cada um dá muita resposta, porque, claro, que dá a resposta ao sabor do seu coração, e eu também o que vou dizer olha, é o que penso na minha maneira de ver. Primeiro, de há 50 anos para cá, exatamente em 50, no ano de 1959, foi inaugurada uma grande barragem, a barragem de Montargil. À volta da barragem fizeram-se grandes pomares que deram milhares e milhares de toneladas de fruta. Os desportos de Montargil, o turismo, a água, a fruta, tudo isso fez crescer Ponte de Sor. Bom, mas muito mais importante do que isso, muito mais. Quando eu aqui vinha comer o tal pão com a paiola, lembro-me muito bem, isto era os anos 50, dizia-se que em cada 20 portugueses já havia um com automóvel.
Isto quer dizer, um automóvel em 20, o país podia ter 8 milhões de habitantes, portanto isto quer dizer 400 mil automóveis. Era o número que havia, 400 mil automóveis. Atualmente, é um número que acaba de ser comunicado pelo telefone, é o número apresentado pela Prevenção Rodoviária Nacional, há 4 milhões. 400 mil para 4 milhões é multiplicar por 10. Quer dizer, isto era uma cidade de trânsito, uma cidade de passagem, mas por cada um automóvel que passava, hoje passam 10. E é claro que essa passagem veio aumentar imenso o número de... naquela altura era a padaria com a paiola, hoje há dezenas ou centenas, não sei, de lugares onde se pode comer confortavelmente. Tudo isso fez crescer Ponte de Sor. Claro que não é assim um crescimento sem quebras, porque os tais grandes pomares, lembro-me, eram famosos, os pêssegos de Ponte de Sor. Eu hoje perguntei por eles, já ninguém tinha. Bom, eu agora vou à procura dos tais pêssegos de Ponte de Sor. O senhor telespectador não se engane, isto não são pomares de pessegueiros, isto são grandes plantações de tabaco, porque realmente depois de 50, depois da barragem, havia esses magníficos pêssegos, chegaram a ter fama, mas eu agora andei à procura de pêssegos, os famosos pêssegos de Montargil, e já não havia. Pêssegos há, encontrei, e bonitos, mas são todos espanhóis, porque os pomares dos pêssegos de Montargil foram substituídos por plantações de tabaco. Aqui tenho uma folha de tabaco, é esta folha feia, que é realmente depois posta numas estufas, depois isto é esmigalhado e tal, e depois isto é que dá os cigarros. É o senhor telespectador quem tem que responder. O que é que vale mais? É isto? Estou-lhe a mostrar 3 cigarros? Ou é isto? Estou-lhe a mostrar 3 pêssegos. Eu respondo por mim. Até aos anos 80 ou coisa assim, eu fumava 3 maços por dia. Fui parar ao hospital, estive com um infarto, enfim, deram-me por morto durante vários dias e hoje devo, enfim, a relativa energia, olhem como estou aqui, alegremente a protestar contra esta substituição do pêssego pelo tabaco, devo tudo isso ao facto de ter deixado de fumar. Mas, pelo visto, há quem não pense assim, há quem não pense coisa nenhuma, há quem só ponha na terra o que der mais dinheiro. E dinheiro por dinheiro, o que é que interessa que o pêssego alimente e que o cigarro envenene? O que interessa é o dinheiro que as coisas dão. A propósito de riqueza, a principal riqueza aqui desta região de Ponte de Sor é desde há muito tempo a cortiça. Ponte de Sor é um dos principais centros de produção de cortiça de Portugal. Bom, e agora estão-se a instalar indústrias de transformação de cortiça, que empregam já muita gente. Eu estou-lhes a falar aqui numa fábrica, só aqui neste estaleiro reúnem-se por ano mais de
meio milhão de arrobas de cortiça, que já é transformada em rolhas que vão para o mundo inteiro. Eu penso que o caminho, a solução dos problemas alentejanos está exatamente nisto: encontrar indústrias que transformem as matérias-primas locais. Nesse sentido, este é um bom exemplo. A evolução histórica da cidade da Ponte de Sor é fundamentalmente esta. Cidade de passagem, mas onde passa muita gente, onde se cruzam influências, ideias, civilizações, nascem as ideias. E, portanto, da passagem surge uma cidade industrial. A primeira fábrica com características verdadeiramente industriais da Ponte de Sor foi esta. Isto é uma coisa de há 40 anos, em que se fazia artigos de borracha. Ainda há aqui alguns do tipo das que faziam então, são as vedações dos vidros, coisas, mas era sobretudo solas de sapatos. Bom, claro, esta fábrica depois foi vendida, transformada, e hoje é aqui na mesma região, está ali a outra fábrica já aumentada, que funciona uma grande unidade industrial de acessórios de automóveis. Vou-lhes mostrar um dos acessórios. Eu escuso dizer ao meu telespectador o que é isto. Isto é a peça com que todos os portugueses sonham. Porque o português que não tem isto, anda a pé. O português que tem isto, sente-se um reizinho, vai aqui, e é ele que manda na estrada. Bom, é um volante. Esta fábrica está a fazer 500 mil de volantes por ano e tem a possibilidade de fazer 1.600.000 volantes. Mas não faz só isto. Agora teve uma grande reconversão em que se gastaram mais de 2 milhões de contos e está a fazer isto. Isto é o airbag. O airbag que protege a vida, e estamos agora a produzir 500 mil de airbags por ano, mas a capacidade também é cerca de 1 milhão. Eu acho extremamente importante que a gente tenha que vir aqui aos confins do Alentejo encontrar estas unidades de ponta que servem a todo o mundo, porque as coisas feitas aqui na Ponte de Sor não julguem que ficam no Alentejo ou que ficam em Portugal, não é assim. Está ali o mapa, mostra para onde elas vão. Vão para todo o mundo. É precisamente isso que os senhores telespectadores estão a pensar. Encontro-me dentro de um avião, fabricado numa fábrica de aviões na Ponte de Sor. O avião está praticamente completo. Eu não vou agora levantar voo por uma razão principal. É porque esta fábrica ainda não está licenciada. Os aviões estão prontos, a fábrica está pronta há quase um ano, mas as nossas autoridades ainda não arranjaram, não conseguiram ver nas nossas leis como é que se passa a licença a uma fábrica para fazer aviões.
esta história da fábrica dos aviões de Pontessor é uma das mais significativas e também das mais cruéis que eu tenho abordado ao longo dos meus programas. A história é isto. Um homem, um português, era da Baixa, o Sr. Engenheiro Folgado, passou uma grande parte da sua vida no estrangeiro, viveu no Brasil, esteve em França, esteve em Espanha e percebeu que todos os países precisam de ter, além daquelas grandes aeronaves, claro, que atravessam o Atlântico, precisam de ter aviões para as pequenas coisas, aviões de lazer, para as pessoas irem de uma terra para outra, irem ao Algarve, irem de Lisboa ao Porto, virem à Beira, essas pequenas viagens, aviões de formação, a agricultura, hoje a agricultura, as sementeiras, a desinfestação, a destruição das pragas, tudo isso precisa de aviões. Os incêndios, combatem-se com aviões, o controle ambiental, os serviços florestais. Um país precisa de centenas e centenas de aviões. Bom, o engenheiro Folgado vem, investe tudo quanto tem aqui numa fábrica que pode produzir uma centena de aviões destes ou outros tipos semelhantes, sempre aviões ligeiros para essas funções, uma centena por ano. A fábrica está pronta desde outubro do ano passado. Eu estou-lhes a falar nos fins de outubro do ano 2000 e ainda não veio a licença. Isto é uma coisa espantosa, é uma coisa que realmente não deixa de nos deixar profundamente revoltados, porque a licença não veio. Eles dizem, bom, é que não há lei, sabe, a lei não prevê o fabrico de aviões em Portugal. No fundo, eu creio que tudo isto é uma hipocrisia. O que se pretende é impedir que em Portugal se fabriquem aviões. Mas como a Espanha já conseguiu escapar a esse boicote, em Espanha podem-se fabricar aviões. Então esta fábrica foi à Espanha, pediu para ser licenciada lá. Estes aviões agora vão ser feitos com licenças espanholas e depois, nos Ministérios de Lisboa, põem um carimbo, pode voar. Eu peço aos meus telespectadores que julguem este procedimento. É claro que pode-se dizer apenas é o atraso da legislação portuguesa, a gente não estava preparado ainda para esta ideia de voar. Voar é uma coisa que acontece já há quase 100 anos, mas a gente ainda se não preparou. Eu não acredito que seja só isso. O que há é nações que se consideram ainda monopolistas do direito de fazer aeronaves. E é contra essa tendência que nós temos de lutar. É por isso que eu lhes apresento como realmente um homem que está a fazer o progresso do país, o engenheiro Folgado, e que desejo que as suas aeronaves, o senhor pode fazer 100 por ano, apesar de ser realmente lá com o licenciamento espanhol, possam sobrevoar todo o espaço português. Eu acredito que se em Portugal houver turismo verdadeiro, estes aviões vão ser muito importantes. Olhem, infelizmente, quando o primeiro avião foi completo, quando se inaugurou a fábrica, o engenheiro Folgado fez convites, pediu ao Ministério da Ciência, pediu ao Ministério da Cultura, pediu ao Ministério da Agricultura, pediu ao Ministério da Economia, pediu às televisões nacionais, pediu aos jornais todos, etc, etc. Pediu a toda a gente que viesse aqui ver os aviões da Pontessor. Não veio cá ninguém. O triste sentido disto é que nem nós acreditamos em nós próprios.